A Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, mais conhecida como CIA, abreviação para Central Intelligence Agency, responde diretamente ao presidente tanto quanto ao Senado. Ela é responsável por investigar e fornecer informações de segurança nacional. Foi criada em 1947 por um motivo estratégico, na época em que a Guerra Fria começava e para conter o avanço da onda comunista que crescia em alguns países. Entre suas funções se destacam a espionagem de governos, corporações e cidadãos que possam oferecer qualquer tipo de risco ou estão sob suspeita. Com essas informações, o diretor-geral da CIA pode aconselhar o presidente e os governantes a tomarem decisões que envolvem políticas públicas. Mas até onde vai o poder da CIA? Existe algum órgão fiscalizador que define um limite para essas operações? A agência já foi alvo de diversas polêmicas envolvendo tráficos de drogas, atividades ilegais de pesquisa com seres humanos, torturas e assassinatos em massa, entre outros. A série de televisão Homeland retrata muito bem a realidade dentro e fora da Agência Central de Inteligência. É possível ter uma boa noção da complexidade que envolve tomar decisões que podem afetar a vida de muita gente inocente e que, ao mesmo tempo, são fundamentais para manter a segurança do país. Bem, mas se você nunca assistiu a série, hoje nós vamos te mostrar algumas histórias por aqui. Eu sou Guilherme Marques e vamos conferir agora as 8 operações secretas mais obscuras da CIA. Número 1. Operação Mongoose. A Operação Mongoose foi conduzida pelo Departamento de Defesa em conjunto com a CIA, sob a supervisão de Robert Kennedy, irmão do presidente John Kennedy. Em sua primeira reunião com a equipe que iria realizar o plano, ele deixou claro a sua posição e o objetivo da operação: capturar, vivo ou morto, ninguém menos que Fidel Castro, a prioridade máxima do governo dos Estados Unidos, e que todos os outros projetos passariam a ser secundários nesse exato momento. Não pouparam tempo, dinheiro, esforço ou mão de obra para que a missão fosse bem sucedida. Foram planejados vários métodos para realizar o plano de assassinato, como infectar o equipamento de mergulho de Fidel Castro com bactérias que causam a tuberculose, implantar bombas nos locais que ele costumava mergulhar, substituir a sua caneta por uma que continha tinta envenenada e até mesmo envenenar ou forjar uma mini bomba em um dos seus charutos. Todos eles foram um fracasso absoluto e um enorme desperdício de tempo e dinheiro. Fidel governou Cuba por 49 anos, deixando o cargo em 2008, devido a problemas de saúde e nomeando seu irmão mais novo como seu substituto. Isso tudo depois da fracassada tentativa de eliminar Fidel Castro em 1961, com a invasão da Baía dos Porcos. O presidente John Kennedy ficou tão decepcionado que ameaçou fechar as portas da CIA. Número 2. Os rebeldes Mujahideen. Quando dois partidos comunistas começaram a ter o controle do governo no Afeganistão em 1978, em meio a uma guerra civil que acontecia na época, começaram a aparecer grupos rebeldes anticomunistas que estavam ganhando terreno, o que levou a União Soviética a enviar as suas tropas ao país para dar apoio ao lado comunista. Foi então que os Estados Unidos resolveu se envolver no confronto e, claro, estavam do lado dos anticomunistas. A CIA montou acampamentos secretos para treinar os rebeldes, conhecidos como Mujahideen, e ensinou aos grupos táticas necessárias e eficazes para derrotar os soviéticos. Além das táticas, a CIA também equipou os rebeldes com armas militares de última geração, incluindo um antimíssil para ataques aéreos dos inimigos, pois os ataques aéreos soviéticos haviam levado centenas de guerrilheiros para fora das cidades. A União Soviética ocupou o Afeganistão durante um bom tempo, e o treinamento oferecido pela CIA aos rebeldes acabou saindo pela culatra. A agência de serviço secreto já se deparou com suas próprias táticas e treinamentos voltados contra eles, por veteranos Mujahideen que iniciaram seus próprios programas de treinamento, formando terroristas altamente capacitados e habilidosos, que agora constituem boa parte da organização terrorista da Al-Qaeda e de outros grupos radicais. Número 3. Campanha falsa de vacinação. A invasão de maio de 2011, que matou Osama Bin Laden, foi resultado de um grande planejamento de ações da CIA, inclusive a de uma campanha falsa de vacinação.
Um informante tinha rastreado pistas até um complexo em Abbottabad, um local muito provável para o esconderijo de Bin Laden. Mas antes de realizar um plano de ação, eles tinham que ter certeza absoluta. E a maneira de comprovar se essas pistas estavam certas foram extremas. A CIA recrutou um respeitado médico paquistanês para organizar uma falsa campanha de vacinação na cidade. Nesse processo, ele aproveitou para coletar amostras de sangue de crianças e adultos, entre eles os filhos de Osama. A campanha começou em uma área mais pobre para não levantar suspeitas. Em seguida, começou a migrar para áreas mais nobres, incluindo o possível bairro que Osama estava se escondendo. Toda essa encenação pode ter sido decisiva na captura de Osama, mas naquele momento só foi possível notar duas consequências dessa ação. A primeira foram os problemas que as comunidades enfrentaram devido à falta de doses corretas de vacinação. E por outro lado, o Dr. Shakil Afridi, o médico envolvido, foi condenado por traição pelo governo paquistanês e condenado a uma pena de 33 anos de prisão por espionagem. Número 4. Programa Phoenix. Durante a Guerra do Vietnã, a CIA, em conjunto com as forças especiais americanas, comandaram um programa cruel e totalmente insano, conhecido como Phoenix. Seu propósito era simples: assassinato e tortura para obter informações sigilosas. E o pior de tudo, apesar de serem uma unidade militar, seus alvos não eram militares, e sim os civis. De 1965 a 1972, o Projeto Phoenix foi responsável por diversos casos de sequestro, tortura e assassinato de milhares de inocentes. As pessoas que eles suspeitavam ter informações valiosas que pudessem ajudar os Estados Unidos durante a guerra eram levados aos centros de interrogatório. Os civis sofriam torturas físicas e psicológicas abomináveis. Eram vítimas de estupro, choque elétrico, espancamento com mangueiras e chicotes de borracha, ataques de cães policiais, entre vários outros, incluindo assassinato. O programa Phoenix foi o tema da audiência do Congresso em 1971. Ex-membros descreveram o programa como algo desumano. Número 5. Projeto Libélula. Esse caso me lembrou um episódio do polêmico seriado Black Mirror, onde um laboratório cria um enxame de abelhas robóticas com o objetivo de espionar pessoas e conseguir ter acesso a lugares proibidos sem que fossem percebidos. A CIA decidiu desenvolver drones no formato de animais semelhantes a um pássaro, para poder se misturar sem chamar a atenção. Foram criados diferentes protótipos. Um deles era um corvo que conseguiria pousar nas bordas da janela para poder fotografar o que estava acontecendo dentro do prédio. Logo depois, desenvolveram um conceito para um animal ainda menor, um drone projetado para se parecer com uma libélula. Não satisfeitos, a CIA resolveu usar animais reais para espionagem, incluindo pombos com pequenas câmeras anexadas ao pescoço. Infelizmente, as aves ficavam cansadas com o peso das câmeras e logo retornavam à base da CIA. Depois, começaram a colocar dispositivos de escuta em gatos domésticos, mas ao final de tudo, as tentativas não foram bem sucedidas e o projeto foi cancelado. Número 6. Dr. Freeze Love. Em 21 de janeiro de 1968, um incêndio começou a bordo de um avião militar com membros do exército americano e da CIA, durante uma missão secreta sobre a Groenlândia. A maioria da tripulação conseguiu se salvar, mas a aeronave caiu no gelo da Groenlândia. Devido ao impacto, 3 das 4 bombas atômicas a bordo derramaram material radioativo em uma grande área. Embora o Projeto 57 tenha fornecido muitos dados e treinamentos sobre o que deve ser feito quando uma ogiva nuclear explode e contamina uma área com material radioativo, os militares da CIA ainda não tinham uma unidade treinada e equipada para responder a desastres como esse. Foi necessário chamar um grupo de cientistas e militares para serem enviados à Groenlândia, para o que se tornaria a mais dura operação de limpeza da história. Com temperaturas abaixo de 0 graus e ventos de até 100 km por hora, as condições climáticas tornaram quase impossível para os homens realizarem a limpeza de toda a contaminação. Menos de 50% do material radioativo foi recuperado pela tripulação durante 8 meses de atividade. Mais de 10 toneladas de gelo, neve e detritos radioativos foram levados para a Carolina do Sul para serem descartados. A tripulação ficaria conhecida como Dr. Freeze Love, algo como Doutores do Amor Congelado. Número 7. Operação Mockingbird.
Chamada de Operação Mockingbird, se tratava de um jogo de manipulação da CIA com as mídias de massa dos Estados Unidos durante a Guerra do Vietnã. Por um lado, alguns jornalistas que eram contratados pela CIA e estavam lá para colher informações e relatar eventos e notícias que eram de alguma forma favorável e positiva para a imagem da agência. Por outro lado, eles implantavam pessoas de confiança em emissoras e companhias de televisão e jornal para alimentar propagandas anticomunistas ao público americano. Esse programa pretendia convencer o público de como o comunismo era assustador, para que a opinião pública fosse favorável a possíveis ataques da CIA a seus inimigos que levantavam essa bandeira. Grandes editores de jornais e chefes de estações de televisão também foram comprados para não transmitir eventos significativos que aconteceram no exterior, como o golpe de Estado na Guatemala, que contou com o apoio do serviço secreto. Após serem acusados desse esquema em público, o ex-diretor da CIA e o presidente George Bush anunciaram que a CIA não entraria em qualquer relação remunerada ou contratual com qualquer correspondente de notícias em tempo integral ou parcial, de qualquer emissora de jornal, rádio ou televisão. Número 8. Operação Chaos. Os protestos contra o envolvimento dos Estados Unidos no Vietnã estavam sendo uma grande dor de cabeça para o governo em meados dos anos 60. Enquanto a Operação Mockingbird estava ocupada usando a mídia para tentar justificar a guerra para o público, a CIA tentava eliminar qualquer influência sobre o movimento anti-guerra americano, lançando a Operação Chaos. O presidente Lyndon Johnson autorizou a CIA a realizar o seu próprio programa de espionagem em cidadãos americanos. Sua principal tarefa era se infiltrar em organizações estudantis a fim de reunir informações. Famosos grupos como o Students for a Democratic Society e os Black Panthers foram alvos dessa espionagem. Existem fortes evidências de que esse tipo de atividade nunca foi encerrada, embora a Operação Chaos tenha sido terminada após se envolver em um escândalo público. Em 2011, a agência foi atacada por supostamente trabalhar com o Departamento de Polícia de Nova York para conduzir a vigilância ilegal de grupos muçulmanos que nunca fizeram nada de errado e que agora estão processando na Justiça Federal. Então, qual desses casos te chamou mais a atenção? Muito obrigado pela companhia de vocês, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!